Nossa, vai estar na metade do ano e você ainda quer falar sobre os livros que você leu ano passado? Sim, isso mesmo. Oiê, meu nome é Estela e eu sei que eu meio que postei 2 vídeos no meu canal do YouTube e sumi pra sempre, mas eu acho que eu tenho uma desculpa porque 2025 foi uma loucura pra mim. Bom, desde que eu postei o meu último vídeo, eu viajei sozinha pela primeira vez. Eu fui pro Tocantins e, gente, se você tá vendo esse vídeo, você é do Tocantins, você já agradeceu hoje? Porque que estado maravilhoso. Eu tomei muito banho de rio, fui pro Jalapão, conheci o Cerrado, eu troquei de emprego, eu troquei de cabelo também. E aí, eu mudei de emprego de novo. Então, assim, em um ano viver 3 experiências profissionais diferentes, sinceramente, eu não tinha energia pra pensar aqui no canal e tudo mais. Eu tava, na verdade, pensando em desistir. Tipo assim, postar esses 2 vídeos e, sei lá, nunca mais encostar, nunca mais logar aqui no YouTube. Mas muitas pessoas na minha vida, maravilhosas, inclusive, me incentivaram muito porque eu sou uma comunicadora na minha vida profissional. Eu trabalho fazendo conteúdo pra redes sociais. E é engraçado porque eu criei esse canal com a intenção de fazer um conteúdo só pra mim. Tipo, uma coisa que fosse inteiramente minha, pro meu prazer, pra minha satisfação, falar sobre as coisas que eu tenho vontade de falar e que às vezes eu não tenho ninguém pra conversar sobre, ou que eu não posso fazer no meu trabalho, e que esse canal fosse realmente um escape criativo. Então, não faz sentido eu abandonar isso. Tipo, eu ainda tenho esse desejo, então por que eu ia parar e abandonar só porque eu não consegui manter um cronograma de postagens que eu criei na minha cabeça, que aliás é uma coisa que eu falo muito em terapia, que é eu crio na minha cabeça que as coisas têm que ser de um jeito, e aí quando elas não vão dessa forma eu fico assim, então não faz sentido fazer, porque não tá sendo da forma que eu planejei. Só que é isso, é pra ser um escape criativo, então qual o sentido de eu colocar regras tão rígidas de como deve ser? Então, por isso eu voltei, eu vim aqui e aí eu tava com vontade de falar sobre todos os livros que eu li ano passado. E eu sei que passou um tempinho já que o ano começou, talvez não seja um assunto muito relevante pro algoritmo do YouTube, mas eu ainda quero falar. Então é isso, eu estou sendo empoderada e fazendo o que eu tenho vontade e vocês agora vão ter que me ouvir. Quando eu tava pensando em como eu ia apresentar esses livros que eu li, eu debati muito a forma. Então eu pensei em fazer um ranking, eu pensei em falar em ordem cronológica, mas aí eu pensei que seria mais interessante falar do pior para o melhor. Mas assim, né? O que é pior ou melhor? O que é um livro melhor que o outro? E sei lá, eu acho que vai para um lado muito complicado, porque, por exemplo, ano passado eu li alguns clássicos da literatura e eu acho que é muito complicado comparar, tipo, Percy Jackson com Machado de Assis. Digamos que Machado de Assis é objetivamente melhor do que Percy Jackson, mas eu gosto mais de Memórias Póstumas de Brás Cubas do que Percy Jackson? Não, eu gosto mais de Percy Jackson. Então, eu tô colocando aí no título que é do pior pro melhor, mas vamos falar a verdade, é qual eu gosto mais do que outro. E aí, fazendo também um disclaimer que não levem essa lista a ferro e fogo, é apenas a opinião de uma nerdolona aqui. Então, se vocês gostam de um livro que eu colocar lá no final, ou vocês odeiam um que eu amei, tá tudo bem, não existe verdade absoluta aqui, por isso mesmo que eu quis descartar essa coisa de ser objetivamente melhor ou pior. É só uma forma de descrever mesmo, pra ter um título chamativo. E aí, com todos esses disclaimers feitos, eu separei em 4 categorias. A primeira, que são os livros que eu menos gostei, eu chamei de Tira isso da minha frente! Acho que o título é autoexplicativo, são livros que eu não quero ver nem pintados de ouro. A segunda categoria é definitivamente um dos livros já escritos. Então assim, um livro que tiver nessa categoria, ele com certeza é um livro. Ele tem páginas, ele tem palavras, ele tem uma história, mas assim, não é uma coisa muito grandiosa ou que me marcou. A terceira categoria é 10 de 10 sem comentários. Aí é um livro que provavelmente eu dei entre 4 e 5 estrelas, eu achei muito bom, não tenho o que criticar, mas por alguma razão ele não me marcou tanto e não se tornou um favorito. E por último, a quarta categoria é New Favorites. Esses são os livros que entraram para minha ala de favoritos, o hall da fama das minhas leituras. E no que isso se diferencia de um livro que seria 10 de 10 sem comentários? Eu acho que para um livro se tornar o seu favorito, tem que acontecer muitas coisas. As estrelas têm que se alinhar, porque você tem que se conectar com algum ponto daquela história, seja a própria narrativa ou um personagem, e você tem que ter lido no momento certo. Então, às vezes, tem livros que a gente lê e conversa muito com aquele momento de vida que você tá vivendo. Tem um aqui que eu vou falar que é um exemplo perfeito disso e que
talvez se você tivesse lido em outro momento, não teria te impactado tanto assim. Assim como tem livros da aba 10 de 10, que eu acho que se eu tivesse lido em momentos diferentes, eles se tornariam favoritos. Mas é isso, tipo, um não exclui o outro, só significa que é meu filho preferido. Então, bora começar com o pior livro que eu li esse ano, que foi Quebrando o Gelo. Eu falei extensivamente sobre esse livro no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal e eu não tenho interesse de falar muito mais sobre ele. Então, assim, um resumão é que ele é um romance bem picante sobre a Anastácia, que é uma patinadora artística, e o Nate, que é um jogador de hóquei. Acontece uma treta muito louca que eu acho que o ringue de patinação de hóquei é sabotado e aí os dois têm que dividir o espaço ali de patinação no gelo. E aí eles começam com uma rivalidade, assim, que eu nunca entendi. Tipo assim, a Anastácia tem raiva de jogadores de hóquei, eu acho, porque eles são muito brutos, alguma coisa assim. Pra falar a verdade, eu não me lembro, mas, claro, eles se acham muito atraentes, eles têm uma atração maluca um pelo outro, e aí o romance deles se desenrola e é um romance muito baseado em isso mesmo, no Vucu Vucu, porque esse livro tem muitas cenas de hot, tipo assim, muitas mesmo. Eu não contei, mas deve ter bem umas 6, 7. E assim, vamos ser sinceros, só tem uma quantidade de variedades de papai ou mamãe que você consegue fazer antes de ficar chato, né, galera? E eu quero deixar muito claro que eu não sou uma puritana, eu não sou contra cenas picantes em livros. Eu acho que, inclusive, elas podem servir muito bem a narrativa e eu acho que Heated Rivalry é um exemplo disso, né, gente? Não sei se vocês assistiram a série de hóquei do momento, um romance gay super picante. E eu acho que Heated Rivalry é um ótimo exemplo de como o pode sim ser uma parte importante da narrativa. Então, o romance deles se desenvolve... Desculpa, gente, chutei vocês, o tripé. Então, o romance deles se desenvolve muito a partir de todas essas cenas. Então, não é o hot só pelo hot. E Quebrando o Gelo, pra mim, é hot por hot. Tem até uma discussão aí sobre a capa do livro, que ela é meio cartoon, assim, super fofinha. Então, enfim, como eu falei, foi o pior que eu li esse ano. Eu, de verdade, não deveria ter lido até o final. Esse ano, inclusive, eu aprendi uma coisa que é: se eu não tô gostando do livro, eu não vou terminar de ler. O meu tempo nessa terra é muito limitado, então por que ler até o final um livro que desde o começo eu já sabia que não era pra mim? Eu não peguei esse livro pensando que ia ser uma obra-prima, eu achei que ia ser um romance divertido, mas ele não conseguiu alcançar isso, e é por isso que foi o pior livro que eu li em 2025. E aí, na sequência de livros da categoria Tira Isso da Minha Frente, tem Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse é o meu primeiro contato com a Emily Henry, e eu li ele logo que eu tava saindo pra viajar, quando eu fui viajar sozinha ano passado, e eu achei legal o título, Leitura de Verão, porque parecia, na minha cabeça, era sobre essa coisa de férias, de viagem. Na verdade, não tem nada a ver com isso, tá? Mas a culpa foi minha que não li a sinopse. Não, na verdade, agora eu vou me defender, porque eu abri aqui a capa do livro pra falar sobre a sinopse, e na capa está escrito 2 escritores e uma temporada na praia. Isso é mentira, eles vão pra praia, assim, umas 2 vezes, e não é praia de mar, é praia de lago. Então não foi culpa minha, eu realmente achei que era, tipo assim, uma história de verão na praia. Mas enfim, de qualquer forma, esse é um romance entre o Augustus e a January. Os dois são escritores, só que de gêneros completamente opostos. Então, o Augustus é um aclamado autor de ficção literária. Ele geralmente escreve livros super, assim, com uma pesquisa intensa, super cabeçudos, assim. E a January é uma escritora de romance. Ela sempre foi uma pessoa super romântica, porque ela tinha os pais ali como referência do amor perfeito, aquele amor que atravessa todas as adversidades e tudo mais. Eis que o pai da January falece e ela descobre que, na verdade, ele tinha uma segunda família. É, menina, babado! E aí, o Gus,
acho que é Gus o apelido dele no livro, e a January fazem um acordo de escreverem livros completamente fora da zona de conforto um do outro. Então, o Gus vai escrever esse livro de ficção literária, mas com um final feliz, super animado e não sei o que, e a January vai escrever um livro que seja mais pesado, mais triste, mais denso. Eu queria muito ter gostado desse livro, eu achei a proposta bem interessante e eu ouvi falar super bem da Emily Henry, várias pessoas que eu conheço gostam muito dos livros dela, então eu fui bem animada, só que aí eu fui lendo e eu fiquei, caraca, né? Que mulher chata. Gente, a protagonista é muito chata. Me desculpa se alguém se identifica com ela, mas eu achei ela muito infantil. Em vários momentos do livro ela fica muito numa coisa tipo, por que isso acontece comigo? Fica numa ladainha, é assim, minha filha, você tem bem quase 30 anos nas costas e você tá assim, para com isso. Isso pra mim nunca é bom sinal, sabe? Eu não acho que você tem que gostar de uma protagonista de livro pra gostar do livro, mas essa só era muito irritante. O romance foi ok, eu achei o Gus um bom personagem masculino, um bom interesse romântico, mas sei lá, eu acho que pela protagonista não me pegou. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu não vou contar spoiler, mas quem leu vai entender. Eu achei extremamente inapropriado um local que eles escolhem pra tratar. É isso, eu não vou entrar em detalhes, mas digamos que eles tratam num lugar que algumas pessoas morreram e eu achei isso muito esquisito. Eu fiquei meio... tá, né? Então é isso, queria muito ter gostado, mas não foi pra mim. E foram esses os 2 livros que eu coloquei na categoria Tire Isso da Minha Frente. Então eu acho que assim, de 23 livros, 2 só eu não gostei tanto assim, eu acho que eu tô bem de boa. Próximo bloco, definitivamente um dos livros já escritos. O primeiro que eu quero falar é Juniper and Thorn. Esse é um livro que infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil, ele é um livro que só tem disponível em inglês, e eu li pelo seguinte motivo. Ano retrasado, eu li Lições sobre Afogamentos, da Ava Reid, e eu fiquei fascinada nesse livro, eu adorei a atmosfera, o romance e tudo mais, e aí eu fiquei sabendo que ano passado ia sair o segundo livro dessa série. E aí eu fiquei alucinada, eu queria muito ler, não sei o que, só que ainda não tinha sido lançado, e aí eu desesperada falei, eu vou ler os outros livros dessa autora. E aí eu me deparei com esse, Juniper and Thorn. Eu não sou muito fã de ler livros de fantasia em inglês, porque eu acho que eles são muito mais difíceis do que romance e tudo mais de ler, tem palavras mais difíceis geralmente e tal, mas eu tava tão alucinada que eu li mesmo assim. Então eu espero que em breve esse livro seja lançado em português para mais pessoas terem acesso. Juniper and Thorn é uma releitura de um conto de fadas dos irmãos Grimm. Aí, eu não sei se sou eu, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse conto que se chama The Juniper Tree, que seria o junípero ou a árvore de junípero. E aí eu acho que é legal quando você vai ler uma releitura que seja uma coisa que você já tem ali, aquele conhecimento prévio, uma base, pra entender o que o autor pegou e reescreveu. Enfim, me contem aí nos comentários se vocês já conheciam. Eu, pelo menos, não. E ele é uma releitura de horror gótico que eu adoro histórias góticas, e a Ava Reid manda muito bem fazendo todo esse melodrama que o gótico pede, né? E esse livro é sobre um mago que mora numa cidade que tá passando ali por uma revolução industrial. Então eles estão indo desses costumes, dessa magia para uma era mais industrializada. Esse mago, ele tem 3 filhas e ele mantém elas presas em casa, ele não deixa elas saírem, nada. O único contato que elas têm com o mundo exterior é porque as 3 também são bruxas, então elas atendem clientes que vêm de fora, então pessoas que vêm pedir por feitiços e tudo mais. E a nossa protagonista é a Marlin Chen, que é uma dessas 3 irmãs. Eu não lembro se ela é a do meio ou é a mais nova. E gente, se tem uma coisa que a Ava Reid faz muito bem, é uma protagonista coitada. Eu sei que nem todo mundo gosta, muita gente passa raiva, eu vi bastante críticas quanto a Marlin, porque assim, ela é uma coitada. Ela fica chorando pelos cantos, tudo de ruim, e realmente ela come o pão que o diabo amassou, mas eu entendo que para algumas pessoas é um pouco irritante, mas eu gosto. É o que eu falei em Leitura de Verão, eu não tenho problema se a protagonista é difícil de gostar, mas desde que faça sentido ali pra personagem. E aí,
aí o pai das meninas mantém elas presas em casa, mas isso não significa que elas não deem o seu jeitinho de fugir. E uma noite a Marlin vai junto com elas pro balé, um teatro que foi recém-construído ali nessa cidade. O balé é cheio de estrangeiros, incluindo o bailarino principal, o primo bailarino, existe isso? Que é um cara super gato, super sensual, que todo mundo na cidade fica apaixonado por ele, inclusive a Marlin, que fica ali encantada por esse bailarino. E aí, no meio de tudo isso, estão acontecendo alguns assassinatos na cidade. Corpos são encontrados assim completamente destruídos e todo mundo começa a comentar que existe um monstro ali na cidade, e aí a história começa a se desenrolar. E aí eu acho muito interessante porque esse livro é a jornada da Marlin para se libertar de todo esse controle. Então fala muito sobre desejo, sobre vontade. Então assim, eu coloquei nessa categoria porque eu acho que eu dei 3 estrelas para esse livro quando eu li, porque ele é legal. Eu acho que o que me faz gostar muito dele é isso, a atmosfera, a escrita da Ava Reid, os personagens que são sempre muito interessantes, mas a história em si, a narrativa, é uma loucura. Principalmente quando vai chegando pro final, parecia assim um sonho febril. Eu não estava entendendo quase nada, tipo, não porque era difícil, mas era porque era uma loucura completa. Mas apesar disso, é isso. Eu gostei bastante, definitivamente é um livro. Eu me diverti enquanto estava lendo, só não é algo super assim memorável. Agora eu vou falar sobre 2 livros de uma vez, que são o segundo e terceiro livro da série Emily Wilde. Em 2024 eu li a Enciclopédia de Fadas de Emily Wilde e eu amei, foi um dos meus livros preferidos, é uma das séries de fantasia que eu mais gostei de ler ultimamente. E assim como Juniper and Thorn, eu estava alucinada para ler a continuação, então eu li em inglês mesmo, eles ainda não foram lançados em português, mas tomara que eles sejam traduzidos em breve. Não tem muito como eu falar sobre o segundo e terceiro livros, porque eu vou ter que spoiler muita coisa, então eu vou falar sobre o primeiro pra vocês, se vocês tiverem curiosidade aí de ler. A Enciclopédia de Fadas de Emily Wilde é escrito de um jeito bem interessante, ele é em formato de diário, então a gente tá seguindo a história da Emily, que é uma acadêmica, uma pesquisadora sobre fadas, e aí a Emily tá escrevendo uma enciclopédia, então ela tá escrevendo um livro que cataloga todas as fadas do mundo. E aí a Emily tá quase terminando o livro dela, ela só precisa catalogar uma espécie super rara de fada. E aí ela vai lá pra Noruega, ela vai só com o cachorro dela, e a Emily não é uma pessoa muito boa com pessoas, ela é meio assim, sem noção mesmo, ela não sabe muito se comunicar bem, então ela tá feliz que ela tá indo pra esse lugar super isolado, que ela não vai ter que falar muito com pessoas e tudo mais. Só que aí chega um colega da universidade dela, que também é um rival acadêmico, o Wendell Bumblebee, e ele vai lá pra tentar tirar uma lasquinha, pegar alguma coisa que ele possa usar pra publicar em nome dele, porque é isso, ele tá sempre se aproveitando. Essa série é uma fantasia super gostosinha de ler, nada é muito sério, apesar de as fadas serem meio assustadoras nesse universo, não são fadas tipo a Tinkerbell, são fadas assim, que vão te enganar e fazer você enlouquecer ou nunca mais voltar pra casa. Mas mesmo assim, nada é muito sério, você não chega a temer pela vida dos seus protagonistas, nem nada, então é muito gostosinho de ler se você tá numa vibe que precisa de uma coisa mais leve, mais divertida, mais fofa. Tem um romance também que, pelo menos no primeiro livro, não é muito foco, mas que, cara, é uma gracinha, amo eles. E eu tô aqui tecendo elogios e mesmo assim eu coloquei na categoria um dos livros já escritos, porque é uma infelicidade. Eu acho que a autora foi muito forçada a lançar muito rápido os livros, então eu acho que ela lançou um por ano dessa série e, sei lá, eu nunca escrevi um livro, mas eu julgo que um ano é um prazo um pouquinho apertado pra você lançar um livro, né? A gente vê aí o George R.R. Martin, que tá demorando, sei lá, 30 anos pra terminar a Guerra dos Tronos, porque é isso, ainda mais um livro de fantasia que você criou um universo inteiro do zero, não é fácil de escrever, então eu acredito que esse hype do TikTok e tal influenciou sim. A editora talvez tenha feito ali uma pressão
pressão pra autora lançar logo, porque esse livro ficou bem famoso no BookTok, então eu ainda gostei. É uma saga que com certeza conquistou meu coração, mas eu não acho que ela ficou tão boa quanto poderia ser, e é uma felicidade, por isso eu coloquei mais pra baixo na minha lista, mas mesmo assim eu ainda recomendo que você leia. Se você gostou do primeiro livro, com certeza leia o segundo e o terceiro, porque se você gostou dos personagens, você vai gostar de ver o que aconteceu com eles, mas enfim, é triste, poderia ter sido melhor. E aí agora a gente já entra na categoria 10 de 10 sem comentários. Olha aí, como eu falei, a maior parte dos livros que eu li esse ano foram muito bons. E o primeiro que eu quero falar é Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Esse é um livro de memórias escrito pela atriz que interpretou a Sam do iCarly. Muitos de vocês aí devem ter assistido essa série quando vocês eram crianças. Eu nunca assisti muito iCarly porque eu não era muito uma criança da Nick, eu era mais do Disney Channel, mas ouvi muita gente falando super bem sobre esse livro, então eu fiquei curiosa. É um livro difícil de ler, ele é muito sombrio porque ela fala sobre tudo que ela passou durante a vida dela, como é crescer em frente às câmeras e sendo seguida por paparazzi, todo mundo olhando cada coisa que ela fazia. E esse título é muito provocativo, né? Porque ela fala sobre todos os abusos que a mãe dela cometeu contra ela, né? A mãe dela queria se tornar atriz, ela tinha esse sonho e ela acabou projetando isso na Jennette, e durante muitos anos ela incentivou ela a ter distúrbios alimentares, entre outras mil coisas, assim. Então se você deseja ler esse livro, eu com certeza recomendo que você olhe os avisos de gatilho, porque ele é muito difícil de ler em alguns momentos, mas vale muito a pena para ler. Eu acho que esse livro mudou muito a minha opinião sobre crianças trabalhando, né, no cinema, na TV, porque depois de ler esse livro e ver relatos sobre outras ex-atrizes mirins, eu torço muito o nariz quando eu vejo uma criança assim crescendo em frente às câmeras, porque se já é muito difícil para alguns adultos, imagino o que não faz com a mente de uma criança, né? E esse livro tá relativamente baixo nessa lista porque eu não consegui me conectar tanto com o estilo de escrita da Jennette. Ela escreve de uma forma bem seca, bem direta. É tipo assim, eu estava ali quando eu tinha 5 anos, aconteceu isso. E às vezes ela faz umas reflexões sobre como ela se sentiu naquela época, como ela se sente agora, olhando em retrospecto. Mas é isso, é uma forma bem seca de escrever, não é cheia de floreios nem nada. Então, por uma questão de gosto mesmo, eu não me conectei tanto. Mas continua sendo um livro muito bom, é isso, tá em 10 de 10 sem comentários. Apesar de que eu tenho comentários, né? Na sequência, eu queria falar sobre um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, que é Rohan no Louvre, de Hirohiko Araki. É um pouco difícil falar sobre esse livro para quem não conhece JoJo's Bizarre Adventure. Para quem não tá familiarizado, JoJo é uma série de mangá que também tem adaptação para anime, que... como eu começo a descrever Jojo. Ele é sobre a família Joestar. E aí, ao longo da história, a gente vai acompanhando um integrante dessa família que é um Jojo. Geralmente, Jojo é o apelido dos protagonistas. Então, por exemplo, na parte 1 a gente tem o Jonathan Joestar. Então, Jonathan Joestar, Jojo. E tudo na história tem a ver com o grande vilão, que é o Dio. Então, ao longo de todas as partes de Jojo, a gente vai acompanhando as ramificações das ações do Dio e como elas afetam a família Joestar. E esse spin-off, ele tem uma história interessante, que ele fez parte de um projeto do Museu do Louvre, que convidava vários quadrinistas de vários lugares diferentes. O Araki, inclusive, foi o primeiro japonês a ser convidado a participar, que convidava eles a escreverem histórias que se conectavam de alguma forma com o Museu do Louvre. E em 2009 eles fizeram uma exposição lá. E eu gosto muito desse livro, é claro, pela minha conexão com Jojo. Jojo é o meu anime favorito, eu tenho uma tatuagem enorme aqui no braço da parte 7 de Jojo, que é a minha preferida. Mas, é claro, eu tenho essa conexão com Jojo, eu já gosto muito naturalmente. Eu ganhei esse livro aqui de presente da minha irmã. E o que eu mais gosto aqui nem é tanto a história. As histórias do Araki são geralmente muito malucas.
e bizarras, como o próprio nome já diz. Mas o mais legal pra mim são as artes, então eu vou colocar aí no vídeo, na edição, uns inserts de alguns quadros muito lindos. Essa edição aqui é do Pipoca e Nanquim e tá maravilhosa. É um mangá que é um verdadeiro deleite, assim, pros olhos, e eu não recomendo muito você ler se você não tem conexão com Jojo, se você nunca leu, nunca assistiu. Essa edição tem um sumário, então eles explicam algumas coisas, como o que é a magia de Jojo, o sistema mágico de Jojo, mas eu acho que é mais um lembrete pra quem assistiu ou leu há muito tempo e não lembra de todos os personagens. Não acho que é um bom ponto de partida. Se você tem curiosidade de saber sobre Jojo, eu recomendo que você realmente assista o anime e assiste a partir da parte 1. Eu não recomendo que você pule. Tenho muitos amigos que pularam, foram direto pra 3 ou pra 4 ou pra 5, 6. Pra mim, eu sou meio purista nesse sentido. Eu acho que você tem que ter a experiência completa e assistir desde a parte 1. E aí, na sequência, a gente vai ter aí uma não uma dobradinha, porque são 3. Uma tripadinha de clássicos da literatura. O primeiro deles que eu quero falar é Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Eu acho que Memórias Póstumas dispensa apresentações. Eu acho que a maioria das pessoas conhece de ter lido na escola ou pro vestibular, enfim. E aí, como eu falei, não tem como falar que Machado de Assis não é incrível e maravilhoso. Mas é o meu preferido? Não. Eu particularmente gosto muito mais de Dom Casmurro, acho mais interessante pela fofoca, assim, né? Porque o Brás Cubas, ele não tem uma vida lá muito interessante. Eu acho que essa é a graça, né? Ele foi um homem comum que não fez muitas coisas na vida. Mas gostei, e eu gostei bastante de ter lido ele um pouco mais velha. Estando um pouco mais madura, eu soube apreciar melhor esse livro. E aí, na sequência, eu quero falar sobre a de Ivan Ilitch, do Tolstói. Oi, Estela da edição aqui pra falar que eu tive que censurar muito essa parte do vídeo, porque é sobre um livro que fala sobre, sobre... E eu não sei o quão de boa o YouTube é com esses assuntos, então eu preferi cortar. Então me desculpem se ficar um pouco estranha essa parte. Eu fiz o melhor que eu pude. Eu tô numa brisa aí de ler literatura russa. Eu tenho muito interesse sobre a história e a cultura russa. Então eu tô pegando pra ler aí aos poucos, e eu comecei nessa empreitada no final do ano passado, e o primeiro que eu li foi esse. Ele é um livro bem curtinho, é praticamente um conto. Ele tem 90 páginas e eu li assim quase que numa sentada, eu li assim num dia, e eu gostei bastante. Ele é um livro, como o próprio nome sugere, sobre mortalidade. Ele é sobre o Ivan Ilitch, que é um homem que ele acreditava ser especial e ele nunca parou pra pensar na morte dele nem nada. Não é spoiler dizer que ele morre, né? Vou adiantando aí por um motivo muito besta, que ele acaba vindo a falecer, e a gente fica nesses últimos dias dele. É muito angustiante a narrativa, e eu tenho um fascínio pela morte, eu tenho um interesse, assim, eu penso muito sobre morte. Eu já pensei em trabalhar com isso, mas eu tenho um medo terrível de num dia estar numa situação que eu saiba que eu vou morrer. Porque assim, todo mundo sabe que vai morrer. Mas às vezes, sei lá, a pessoa se vê numa situação, tipo, eu tô num prédio desabando, ou eu peguei uma doença que eu sei que é incurável, e você realmente ter a certeza de que a sua morte tá próxima. Eu tenho pavor disso. Eu não quero saber o momento que eu vou morrer. Então, esse livro foi muito angustiante pra mim, porque é isso, o protagonista, ele sabe que tá nos seus últimos dias e ele passa sofrendo. Então é um livro muito desesperador, mas muito interessante ao mesmo tempo, em que ele fica naquele desespero frente à morte e cria uma consciência, assim, sobre a verdadeira natureza dele. Então, super recomendo esse livro, é muito legal. E se você quer ler um clássico, mas que seja rapidinho, curtinho, fácil até de digerir, eu super recomendo esse. E aí, na sequência, outro livro clássico que é super triste, eu também li A Metamorfose de Franz Kafka. E eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Sem dúvida, A Metamorfose virou um dos meus clássicos favoritos, se não o mais. Eu acredito que todo mundo conhece a história da Metamorfose, né? É sobre o Gregor Samsa, que após uma noite cheia de sonhos intranquilos, acorda metamorfoseado como um inseto terrível. É interessante, né? Porque quando eu penso na Metamorfose, eu penso naquela imagem
personagem que é a baratona na cama. E no livro ele nunca especifica exatamente que tipo de inseto que é, né? Só que ele tem várias pernas e que ele anda pelas paredes e tudo mais. Mas me digam aí qual inseto que vocês imaginaram quando vocês leram a Metamorfose. Eu pensei numa baratona. E, de verdade, eu não quero falar muito sobre ele porque eu acho que é legal você ler assim, tendo só essa base. Apenas leia e me digam aí o que vocês acham. Mas eu adorei, eu recomendo pra todo mundo e eu penso nesse livro com muita frequência. O próximo livro eu não incluí na tripadinha ali de clássicos, mas ele também se aplica a um clássico da literatura brasileira, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Gente, eu fui ler porque eu tava na época de ler A Guerra da Papoula, que é uma saga de fantasia super pesada, super sombria. Vou falar aí um pouco mais pra frente no vídeo. E aí eu queria uma coisinha boba, uma coisinha fofa, assim. Não que fosse tipo assim, eu vou desligar meu cérebro, mas que fosse bonitinho, sabe? Que não falasse sobre temas pesados. Mas coitada de mim, mal sabia que esse livro era O Pequeno Príncipe da Depressão. Esse livro se passa no final dos anos 60 e ele é sobre o Zezé, que é um menino de uma família humilde que mora ali na zona norte do Rio de Janeiro. O pai do Zezé tá desempregado, ele tem vários irmãos e o Zezé, assim, ele não se limita na realidade dele. Ele vive aprontando confusões, ele usa muito a imaginação dele pra brincar e tudo mais. E aí, por ele sempre se meter nessas confusões e também porque o livro se passa nos anos 60, ele leva umas surras brabas, assim, gente. Dá muita dó de ler, é muito difícil de ler. E pensar que as pessoas faziam isso com tanta naturalidade naquela época, ainda fazem, né? Mas hoje em dia a gente já vê com outros olhos. E o quão triste é você ver que nesses momentos de baixa muito grande, ele pensa até em desistir da vida, assim, ver que nada faz sentido por causa das surras que ele leva. Então, é um livro muito bonito e é impressionante como ele se conecta com você, independente da idade. Então, desde uma criança pode ler e pensar em coisas diferentes, até um jovem adulto, uma pessoa mais velha, um idoso. Eu acho que todo mundo consegue tirar boas coisas desse livro. Ele é maravilhoso, lindo. Eu li os últimos capítulos dele no meu horário de almoço no trabalho, eu tava presencial, e eu chorei de um jeito muito feio. Eu fiquei inchada o resto do dia. Então, assim, esteja preparado, não pense que é um livro fofinho, leve. E na sequência, para fechar esse bloco de 10 de 10 sem comentários, eu tenho Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu falei sobre ele já no meu primeiro vídeo aqui no canal, então não vou estender muito, mas é um livro que eu amo, inclusive acho que ele vai virar série, o filme aí. Pastilha. Em breve, e eu tô muito animada pra ver como que vai ser, mas ele é sobre a Evelyn, que foi uma atriz de Hollywood ali na época dos anos 60, e aí depois de mais velha ela vira uma senhora super reclusa, ela não dá entrevistas, ela não aparece mais em filmes nem nada, mas aí um dia ela chama uma jornalista e fala pra ela, eu quero que você escreva a minha biografia, mas tem que ser você, e eu vou contar pela primeira vez na história toda a história da minha vida, tudo que aconteceu. E aí, claro, ela conta sobre os 7 casamentos que ela teve na vida dela. Esse é um livro que ele ficou quase lá no New Favorites, é por isso que eu joguei ele tão pra cima, porque ele é maravilhoso, realmente, sem defeitos. Eu amei muito, e a Evelyn é uma loba, então eu recomendo esse livro pra todo mundo, acho que todo mundo pode gostar bastante dele. E bora aí pra categoria New Favorites. Espera só um pouquinho, vou tomar uma água porque já tô com a garganta seca de tanto falar. Bora agora saber os novos favoritos de Stella PNG. Acredito que eu tô falando de mim mesma, na terceira pessoa. O primeiro é um romance que abalou as minhas estruturas. Eu não achei que eu ia gostar tanto dele quanto eu acabei gostando. E eu debati muito se eu colocava ele tão pra cima na minha lista, mas eu acho que assim, eu penso nele com uma frequência constrangedora, então é por isso ele veio aqui pra cima, não tem como, que é A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood. Gente, eu nem acredito que, tipo, eu tava com muito preconceito de ler esse livro, mas ainda bem que uma amiga minha insistiu muito e eu li e eu amei. E eu também não acredito que esse livro é uma fanfic Reylo, porque eu nunca fui apoiadora de Reylo, inclusive eu acho essa a pior parte dessa nova trilogia de filmes de Star Wars, mas aqui estamos nós. Ali Hazelwood fez eu morder a língua. Esse livro, como eu falei, era uma fanfic de Star Wars e ele é sobre a Olive e o
como que ele chama? Adam? Alguma coisa assim. E eles são colegas numa universidade, os dois fazem pesquisa ali de coisa de biologia. Uma coisa sobre a Allie Hazelwood é que ela sempre coloca ali uma personagem que tem esse background de pesquisa acadêmica, porque ela mesma trabalhava com isso antes de ser escritora. E aí, a Olive, ela é aquela pessoa que não namora com ninguém. Ela teve só um namorado ali que não deu muito certo e tudo mais, e a amiga dela está afim desse ex-namorado dela. E ela quer muito juntar a amiga e o ex-boy. Só que ela acha que a amiga vai achar talaricagem, assim, não sei o quê. E aí ela quer provar pra amiga dela que ela já tá em outra, que ela tá até namorando com outra pessoa. E aí a Olive convence o Adam a fingir que tá namorando ele. Então é aquele clichê de fake dating que eu sei que é ridículo, eu sei que não faz sentido nenhum na vida real, mas eu amo ler fake dating. Eu acho um clichê muito divertido. E como eu falei, eu amo esse livro porque o Adam é um homem patético. Eu amo romance com um homem patético que, assim, fica assim pra protagonista. Então eu super recomendo, gente, de verdade. Se você acha que você não vai gostar desse romance, dê uma chance, é muito divertido. E esse ano, inclusive, eu preciso ler os outros livros da Ellie, que eu tenho certeza que eu vou amar. Aí, na sequência, um livro que não tem nada a ver com a hipótese do amor, mas que ainda tem um romance avassalador, é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Já falei sobre ele também no meu primeiro vídeo, então se vocês querem uma análise mais detalhada, assim, vou deixar ele aqui na descrição. Acho que eu repeti várias vezes sobre esse vídeo. E esse livro é de fantasia sobre viagem no tempo. Então a gente tem ali duas personagens, que é a Red e a Blue, que elas estão em lados opostos de uma guerra do tempo. Elas trabalham, cada uma trabalha para uma agência que tem objetivos ali diferentes. Então elas viajam no tempo para, tipo assim, matar uma pessoa, garantir que uma coisa aconteça ou que outra não aconteça e tudo mais. E no meio disso elas acabam se apaixonando. E o livro é escrito em formato de cartas. E, gente, é um romance assim. Eu amo lésbicas apaixonadas. Esse livro é diferente de tudo que eu já li. Não acho que é pra todo mundo, mas eu super recomendo que você dê uma chance, porque ela tem uma prosa super poética. Enfim, amei. Eu penso nesse livro com muita frequência. E eu já coloquei na minha lista os outros livros dos autores que escreveram É Assim que se Perde a Guerra no Tempo, porque realmente me impactou. E o próximo livro que eu vou falar pra vocês é um grande exemplo de, para um livro se tornar favorito, ele precisa chegar na sua vida num momento muito específico. Então, eu li esse livro quando eu tava prestes a mudar de emprego a primeira vez, aquele primeiro emprego que eu troquei ano passado. E ele casou muito com esse momento que eu tava passando, que é Salmo para um Robô Peregrino. Esse é um livro de ficção científica e nesse mundo é uma visão muito otimista, assim, da automatização, da criação de robôs e tudo mais. Então, nesse mundo existiam robôs que trabalhavam para as pessoas, então trabalhavam na indústria e tudo mais. E aí um dia os robôs atingiram a consciência, eles chegaram para os humanos e falaram: a gente vai embora, a gente não vai trabalhar mais para vocês e a gente vai viver na natureza. E aí eles saem das cidades e ninguém nunca mais vê um robô, porque é isso, eles vão morar no meio do mato, eles meio que dividem o planeta, então uma parte fica para os humanos e o restante para a natureza, né, para os animais e para os robôs. E é assim que as coisas ficam. Ninguém nunca mais vê um robô, ninguém nem... As pessoas até nem acreditam, talvez, que os robôs existam mesmo. E aí a gente segue a história de Dex, que é um monge do chá. Monge do chá seria uma pessoa que viaja de cidade em cidade e aí ouve os problemas dos moradores, ouve o que elas estão passando, o que elas precisam, e aí faz uma mistura ali de ervas, de chá e dá um chazinho que vai ajudar a pessoa naquele momento. Então tem esse mix de meio curandeiro com trazendo a religião, como pode ajudar as pessoas e tudo mais. E Dex é uma pessoa não binária, então é bem interessante ler um livro com protagonista não binária, eu achei bem legal. E Dex, apesar de gostar do trabalho, se sente meio perdido, de tipo, é isso que eu tô fazendo, eu mudei de vida pra fazer isso, mas eu não sei se é mais o que eu gosto. Eu entrei nessa rotina de que a princípio você pensa, nossa, é uma pessoa que tá viajando o mundo, vendo várias coisas, mas Dex segue ali aquele roteiro de tipo, eu fico nessa cidade, depois vou pra outra e tudo mais. E aí, nesse tempo, Dex fala assim, eu vou peregrinar pra um templo perdido, que tá lá no meio da natureza, tá ali perdido naquele trecho que os humanos não
teoricamente não podem ir, né? Que foi destinado à natureza e aos robôs. E Dex entra lá pra fazer essa peregrinação meio na louca. E aí, Elo encontra um robô pela primeira vez em centenas de anos. E aí, Dex e o robô ficam ali, tendo várias divagações filosóficas, conversando sobre como é o mundo e tudo mais. E esse livro me tocou muito porque, a princípio, parece que a grande questão é: qual é o sentido da vida? E ao invés de tentar responder isso, a autora justamente traz que, será que as coisas precisam fazer sentido? Será que você precisa de um grande propósito na sua vida para você ser feliz? E é isso, me tocou muito porque eu tava nesse momento de troca de carreira, carreira e trabalho sempre foi um grande propósito na minha vida, e depois que eu viajei sozinha e eu comecei a pensar mais do que eu queria fazer da minha vida, eu comecei a pensar, será que eu preciso que a carreira seja um grande propósito na minha vida? Será que eu preciso encontrar outro? E esse livro me abraçou nesse momento de parar e pensar, será que eu preciso ter um grande propósito? Será que eu não posso ter vários? Ou será que eu não posso em cada momento da minha vida ter um propósito, em cada momento do meu dia? Então foi muito assim, esse abraço quentinho, e esse livro ainda me deu muita vontade de tomar chá, e eu odeio tomar chá, eu só tomo chá gelado, mas do jeito que eram descritos esses momentos, esses encontros, foi assim, maravilhoso. É um livro muito fofo, muito incrível, e é uma mistura assim, deliciosa de esse mundo tão fantástico, essa visão tão otimista, mas que ao mesmo tempo é realista, assim, porque é isso, não é porque o mundo é maravilhoso que as pessoas não possam ter problemas e tudo mais. Então eu gostei muito, tô super animada pra ler o segundo livro, e é por isso que ele se tornou um novo favorito pra mim. E agora, gente, chegamos no top 3, os melhores do ano, os novos favoritos no meu coraçãozinho. E na verdade não vão ser exatamente 3 livros, porque tem 2 séries aí no meio, que é um pouquinho roubar, mas eu não sei, assim como quando eu falei sobre a série de Emily Wilde, eu acho que é meio estranho separar os livros, então eu pensei em juntar tudo em uma categoria só, digamos assim. E aí o primeiro que eu quero falar é que eu li a série inteira de Percy Jackson ano passado. Tá caindo tudo aqui? Meu namorado é muito fã de Percy Jackson e ele me emprestou esses livros, e eu gostei muito porque tem umas capas novas de Percy Jackson por aí, mas esse daqui são as capas antigas, e gente, eu acho que elas têm um charme tão especial, tipo, olha essa da Batalha do Labirinto. Cara, que irado, meu Deus, eu tô passando mal. E acho que é isso, Percy Jackson dispensa um pouco apresentações, mas por causa de você viver debaixo de uma pedra e nunca ter assistido nem os filmes, nem nada do tipo, Percy Jackson e os Olimpianos é sobre o Percy, uma criança ali de 12 anos com muitos problemas na escola. Ele é disléxico, ele tem déficit de atenção, ele sempre é expulso das escolas que ele estuda, e aí ele descobre que tudo isso tem um grande motivo, que ele é um semideus, ele é filho de um dos deuses do Olimpo. Inclusive, os deuses são reais e caminham entre nós, humanos, aí. E aí, ao longo desses 5 livros, o Percy vai viver aí suas aventuras no acampamento Meio-Sangue, que é o acampamento para onde os semideuses vão, e muitas loucuras acontecem. E, gente, assim, tem um motivo para essa série atravessar tantos anos, né, continuar sendo tão relevante. Pegaram aí para fazer a série do Disney Plus, que inclusive eu não assisti ainda. Eu assisti acho que uns 2, 3 episódios quando saiu a primeira temporada, mas agora que eu li e eu sei o quanto é bom, eu tô com vontade de assistir a série, assistir os filmes antigos também e fazer uma comparação. Me digam aí se vocês acham que seria legal eu fazer um vídeo sobre isso, tipo, assistindo as coisas e comparando com os livros. Acho que seria bem interessante. Nas minhas leituras ultimamente, eu tô escolhendo ler o próximo livro sempre muito diferente do anterior. Então, tipo assim, eu li uma fantasia, o próximo eu quero ler um livro de memórias, o próximo ler uma ficção científica, e depois um muito diferente. E eu tava seguindo isso bem até chegar nessa série, porque depois que eu li O Ladrão de Raios, eu acho que eu li 2 diferentes,
Mas do Mar de Monstros pra frente, eu li um seguido do outro, porque eu não conseguia parar. Eu fiquei muito viciada, eu queria muito saber o que acontecia. E é isso, tipo, como eu nunca tinha lido, eu nunca tinha pegado nenhum spoiler, eu realmente não sabia de nada. Eu só conhecia a história do primeiro mesmo. Então foi uma experiência completamente no escuro, assim, e foi maravilhoso, mesmo lendo depois de adulta. É uma história super relevante, muito divertida. O jeito que o Rick Riordan escreve é muito gostoso, dá vontade de, sei lá, sentar pra ler e ficar umas 12 horas assim, direto só lendo. Então, realmente eu recomendo pra todo mundo. Se você já leu quando era criança, releia adulto, que eu acho que você vai gostar muito. Se você nunca leu, não é tarde demais pra você aproveitar. Eu realmente recomendo, porque isso daqui muda vidas. E eu quero muito continuar lendo, ler os Heróis do Olimpo e tudo que saiu depois disso, que eu acho que eu vou gostar bastante. Na sequência, eu quero falar sobre outra série de fantasia que mudou a química do meu cérebro. No caso, ela não é tão feliz, ela é bem triste, que é a série de A Guerra da Papoula. Eu li o primeiro livro, A Guerra da Papoula, em 2024, no finalzinho ali de 2024, e eu adiei muito pra ler o segundo e o terceiro livro, porque, cara, principalmente o primeiro, ele me impactou tanto, porque ele é muito pesado, ele é inspirado numa história real, né, que foi a invasão japonesa na China. E aí, quando eu senti que finalmente era o momento de ler o segundo e terceiro, não me arrependi, porque é uma série maravilhosa. A Guerra da Papoula é sobre Arin, que é uma menina super pobre ali do sul do Império Nicara. Ela é vendida para um casamento, assim, arranjado. Ela vai se casar com um idoso, asqueroso, assim. E por raiva e por pura teimosia, assim, ela fala pra tia dela, adotiva, que ela vai estudar pro exame imperial, que é um exame para você passar em uma academia militar. E aí ninguém bota muita fé que ela vai passar, porque ela nunca foi pra escola na vida, e todas as outras crianças que entram nessa academia passaram a vida inteira estudando, e ali em, acho que assim, 6 meses ela teria que estudar o conteúdo de mais de 10 anos. Mas por pura teimosia, ela vai lá, ela estuda e ela passa. E ela pensa, é isso, tipo, a minha vida tá salva, não vou ter que casar com esse velho e vou pra academia e minha vida vai ser maravilhosa. Só que aí ela chega lá e vê que aquele mundo não é feito pra ela, né? Então ela sendo do sul, pobre, tendo a pele mais escura do que todas aquelas pessoas que estudam lá, a vida dela ainda vai ser muito difícil. E pra piorar, está prestes a estourar a terceira Guerra da Papoula. E é isso, eu acho que eu não tenho muito mais que eu possa dizer sobre isso, só saiba que foi uma experiência fantástica. Com certeza cheque os avisos de gatilho, que tem muitos sobre essa saga, mas, cara, é isso, tipo, essa série mudou a minha vida, é fantástica. Eu tô super animada pra esse ano ler os outros livros da Rebecca Kuang, que é a autora, né, da Guerra da Papoula. Ela tem esse jeito de escrever bem seco na maioria dos momentos, mas esse é um livro que fala sobre drogas em alguns momentos, então ela escreve momentos ali de visões psicodélicas de um jeito, e é muito visual e incrível. Eu, inclusive, adoraria ver uma adaptação da Guerra da Papoula por animação, assim, por um estilo meio anime. Eu acho que seria incrível, realmente fantástico. E é isso, eu recomendo pra todo mundo, gente. Essa série mudou a minha vida, eu chorei muito lendo. Eu terminei de ler o terceiro livro no trem e eu estava chorando de soluçar. E por sorte eu moro em São Paulo, e assim, em São Paulo ninguém tem empatia, então eu tava chorando e ninguém nem olhava pra mim e perguntava se eu tava bem, porque acho que ia ser muito constrangedor falar que era por causa de um livro. E por último, mas definitivamente não menos importante, o melhor livro que eu li em 2025 foi A História Secreta de Donna Tartt. Eu não sei porque quando eu gravei esse vídeo eu falei A Guerra Secreta. Eu acho que eu tava com A Guerra da Papoula na cabeça. Enfim, o nome do livro é A História Secreta. A História Secreta é sobre o Richard, que é um garoto da Califórnia que passa na prestigiosa Universidade de Hampton, que é uma universidade ali frequentada pela elite norte-americana. E aí, ele já tá na elite e lá tem um grupo ainda mais seleto de alunos que estudam grego antigo. E ele pensa assim, eu quero estudar grego antigo, só tenho que me registrar lá para as aulas e tudo mais. Mas não, é uma turma
de 5 alunos, pessoas muito estranhas, excêntricas assim, e o professor de grego antigo exige que a pessoa que for frequentar, né, o curso só faça aquilo. Então, foque completamente no grego antigo. E aí, desesperado ali para entender e fazer parte desse grupo de pessoas tão diferentes, o Richard se envolve ali numa trama de segredos, de discussões filosóficas. Não tem muito que eu possa dizer sobre esse livro sem entregar muito, realmente é uma coisa que você tem que viver essa experiência. É interessante porque esse livro é considerado o primeiro exemplo de Dark Academia, que é essa estética aí que tá super em alta hoje em dia no TikTok, vai falar no Tumblr. Gente, esse livro foi uma experiência. Eu demorei pra ler ele, eu acho que eu demorei ali um mês pra ler, porque ele é um livro, não é super longo, mas é mais longo, maior do que eu costumo ler. Ele tem ali umas 500, 600 páginas. E ele é um livro poético, ele é um pouco denso, os capítulos são longos, mas, gente, de verdade, é uma experiência que vale super a pena. A prosa da Dona Tartt, gente... Que sabor! Eu amo, meu Deus, eu amo demais. Enfim, gente, deem uma chance, leiam. Se você ler ali aquele comecinho, achar que é muito denso, que você não tá sentindo, cara, guarda, lê em outro momento, porque realmente você tem que estar disposto a viver essa experiência. Mas é isso, eu acredito realmente que se você se dispor, você vai gostar bastante desse livro. É isso, eu estou gravando esse vídeo há quase 2 horas, estou com a garganta seca de tanto falar. Eu ainda fiquei doente semana passada, então eu não tô com a garganta 100%, mas me digam aí nos comentários que livros vocês leram em 2025, se vocês leram algum desses livros que eu citei, o que vocês acharam sobre eles, se vocês gostam desse estilo de retrospectiva, ou se tem algum outro estilo que vocês gostem mais dessa forma de falar sobre os livros que eu li ultimamente. Esse ano eu definitivamente quero me dedicar mais aqui a esse canal, como eu falei, essas conversas com as pessoas que eu gosto, reacenderam essa chama criativa, estou aqui maquinando várias ideias de coisas que eu posso conversar além das leituras, né, coisas que eu tenho interesse em conversar com vocês, então eu agradeço muito quem continua aí me acompanhando, apesar dessa pausa muito longa, mas é isso, eu vejo isso como um novo começo por aqui. E eu agradeço muito por vocês me acompanharem. Por enquanto é isso. Até a próxima. Tchau!